vai se chamar Este Mundo Tenebroso, a realidade do mundo invisível ao nosso redor. E hoje, nesta noite, nós queremos pregar sobre, inevitavelmente, temos que começar pela fonte de todo o mal. Não a única fonte do mal, mas a principal fonte do mal. Então, nós temos que começar essa série necessariamente tratando sobre a figura do diabo ou Satanás. Entretanto, quando entramos nesse assunto, já queremos tranquilizar a todos de que nós podemos nos desarmar de todo e qualquer tipo de superstição ou de mistificação em relação a isso, garantindo que a palavra do Senhor e a presença do Espírito em nossas vidas é mais poderoso do que Ele. E, portanto, não precisamos temer. Também queremos desmistificar, através desta série de pregações, a figura de Satanás, a figura do diabo, para que possamos entender a visão bíblica sobre ele e não a visão mitológica. Então, quando falamos sobre diabo, esqueça aquela figura criada pela mitologia, a figura daquele ser vermelho, vestido com roupas vermelhas, com chifres e um tridente na mão e um rabo com uma ponta de flecha, que fica lá com um caldeirão no inferno, dando gargalhadas e se alegrando. Isso não tem nada a ver com a realidade bíblica. É tão oposta, na verdade, à realidade bíblica, que a Bíblia descreve Satanás como alguém que, na verdade, pode estar do teu lado. Não estou dizendo que o teu irmão do teu lado seja o capeta, né? Mas é que a Bíblia diz que ele não se apresenta dessa maneira. Ele não se apresenta dessa maneira horrorosa, assustadora, porque isso não é lucrativo para ele. Então, a maneira que a Bíblia o descreve na verdade como sendo sempre alguém que se disfarça, até mesmo na figura de anjos de luz, diz a palavra de Deus, como nós iremos ver mais adiante. Tampouco ele está lá no inferno, como se fosse a casa dele, onde ele é o grande gerente, o grande chefe, todo feliz com um caldeirão, esperando para receber as almas que vão para lá. De novo, isso não tem nada a ver com o que a Bíblia descreve. Para sua surpresa, talvez, em primeiro lugar, o inferno não é a casa do diabo. O inferno não foi construído pelo diabo, ele não tem o documento de posse do inferno, ele não quer ir para lá, porque na verdade o inferno é o último lugar aonde ele quer estar. E por isso nós precisamos então começar a desmistificar e ficar apenas com a descrição deste inimigo maior da nossa vida, de acordo com como a Bíblia o descreve. Existem pessoas, mesmo cristãos, que, por exemplo, evitam mencionar o nome do diabo ou falar sobre ele. Mas isso não nos confere nenhuma proteção contra ele. O fato de não falar sobre o diabo ou não mencionar o nome, isto é apenas superstição. Isso não vai evitar a ação dele na vida de qualquer pessoa, pelo contrário, vai facilitar. Quanto menos nós falamos sobre ele, quanto menos nós sabemos sobre ele, maior é o campo de atuação dele. Porque é exatamente nisso que ele prevalece. Ele prevalece na ignorância. Ele prevalece justamente na superstição. Na verdade, ele não consegue prevalecer. Jesus Cristo descreveu o diabo dizendo que ele não se sustenta sobre aquilo que é verdade. Ele só se sustenta sobre a mentira, e Jesus o chamou de o pai da mentira, porque ele simplesmente não consegue obter qualquer êxito com base na verdade. Por isso, quanto mais na verdade nós soubermos sobre a verdade bíblica sobre ele, mais nós estaremos isentos
ou preparados para os seus ataques. Portanto, na verdade, quanto mais o denunciamos, quanto mais estudamos sobre a realidade da sua existência, menos chance temos de ser vítimas dele. É de fato o que disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 2, 10 e 11. É muito importante que você acompanhe com a sua Bíblia, porque é importante que você não fique com a minha palavra, mas que você veja o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Eu não vou ler o verso, mas eu vou resumir o que Paulo está dizendo ali. Ele está dizendo nesses 2 versículos que nós não seremos vencidos por Satanás se tivermos consciência dos seus ardis. Traduzindo, se nós tivermos consciência do seu modus operandi, a maneira como ele age, dos seus planos, da sua natureza, da sua história e principalmente do seu destino. Portanto, a palavra de Deus está nos garantindo que quanto mais nós conhecemos sobre ele, menos suscetíveis seremos de sermos vencidos por ele. 1 João 5,19. 1 João 5,19. O apóstolo escreveu o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. De acordo com João, existem 2 certezas que nós precisamos ter. Há 2 certezas que nós precisamos ter nesse verso. A primeira é que nós somos de Deus. Somos de Deus no sentido que nós pertencemos. We belong to God. Esta é a primeira grande certeza que nós precisamos ter na vida. Aqui João está falando como uma afirmação, porque ele está falando com cristãos, ele está falando com filhos de Deus, por isso ele está fazendo uma afirmação: somos filhos de Deus. Esta é uma certeza para eles, pertencemos a Deus. Mas isso não é a realidade para todo ser humano, porque de acordo com a Bíblia, nem todos são filhos de Deus como se popularmente imagina. Você já deve ter ouvido esta frase: eu também sou filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Mentira. Isto é sabedoria humana, isto é, na verdade, um engano que não pertence ao cristianismo, não pertence à palavra de Deus. A palavra de Deus é muito específica sobre isso em João capítulo 1. Ela diz assim que somente aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador das suas vidas, a esse lhes é concedido o poder, a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Portanto, nem todo ser humano é filho de Deus, mas somente aqueles que entregaram suas vidas para Jesus numa aliança confessada, declarada publicamente. Esses sim são filhos de Deus. Então, agora trazendo para a nossa realidade aqui hoje, embora nós saibamos que aqui certamente existem muitos filhos de Deus, mas é possível que não existam, e que também existam pessoas que ainda não entregaram suas vidas para Jesus. Então, nesse caso, a certeza que você precisa ter é se você é de Deus. Essa é a primeira grande certeza que você precisa na sua vida para você poder vencer este ser maligno. Porque se nós não somos de Deus, se nós não pertencemos a Ele, então não há nenhuma garantia de vitória. A segunda certeza que João afirma neste versículo é que o mundo está sob total controle do maligno. Está sob o poder do maligno absoluto. A palavra que foi traduzida, que João diz, o mundo está sob o poder do maligno, em português, no português antigo, usou-se a palavra, o mundo inteiro jaz no maligno, J-A-Z, não confundir com jazz, J-A-Z-Z,
o mundo jaz no maligno, isso era uma palavra comum de você encontrar nos cemitérios antigamente. Quando você ia no cemitério, lá tinha uma lápide e lá dizia: aqui jaz Milton Barbosa, né? Ou seja, aqui está sepultado, aqui está dominado pela morte, aqui está subjugado, vencido pelo poder da morte, o Milton Barbosa. É esta palavra que foi usada para traduzir para o português, ela não aparece no inglês e não sei se aparece no espanhol, mas a razão é porque a palavra grega que foi usada, uma vez que o Novo Testamento foi escrito em grego, tem o sentido de que o mundo inteiro está sob o controle de Satanás, assim como um cadáver está sob o controle da morte. Ali não interessa se era Schwarzenegger, ali não interessa se era campeão olímpico, ali não interessa se era o mais rico ou o mais pobre. Uma vez que a morte o dominou, não existe mais controle daquela pessoa. A pessoa está totalmente dominada. É esse sentido que a Bíblia traz para dizer que o mundo inteiro está dominado desta maneira sobre o diabo. As pessoas não têm esta noção. Elas têm uma noção de que existe o mal, elas têm noção de que certos grupos são maus, como o ISIS, por exemplo, ou como na década de 30 os nazistas, ou os comunistas na cortina de ferro, enfim, nós temos noções de que existem spots de mal ao redor do mundo, mas nós não temos essa noção de que, na verdade, na descrição bíblica, o mundo está mergulhado no próprio diabo. Ou seja, ele tem o controle de tudo o que acontece neste mundo sobre a vida das pessoas. Um controle que ele usa para afastar as pessoas de Deus e para destruir a humanidade. Nas palavras de Jesus, o ladrão, que Jesus chama o diabo ali figuradamente de o ladrão, porque ele sempre toma posse daquilo que não lhe pertence. Então Jesus disse: o diabo, o ladrão, ele só planeja sempre 3 coisas a respeito de cada ser humano e de qualquer ponto da história, desde o primeiro Adão até o último bebê que acabou de nascer há alguns segundos atrás. O plano de Satanás são só 3: matar, roubar e destruir essa pessoa. Ele vai agir incansavelmente por meio de uma cadeia de demônios que ele possui para executar este plano de destruição sobre o mundo. E o mundo, de acordo com a palavra de Deus, está, portanto, totalmente sepultada, totalmente sob o controle de Satanás. O interessante é que este verso, João diz assim, o mundo todo está sob o poder do maligno. Em algumas Bíblias, maligno está com a letra M maiúscula, porque se refere a um ser, a uma pessoa específica. João não está dizendo que o mundo todo está mergulhado no mal. Ele está dizendo que o mundo todo está mergulhado em um ser que ele chama de o maligno. Se o português correto nisso, se ele estivesse se referindo apenas ao mal, ele teria que dizer: o mundo todo está envolvido, o mundo todo está sob o poder da malignidade. Mas ele se referiu a alguém quando ele disse: o mundo todo está sob o poder do maligno. Em inglês, nós podemos ver isso mais claramente, porque diz assim: the evil one controls the whole world. Ele não está se referindo ao mal, ele está se referindo a alguém, porque em inglês, se fosse ao mal, seria the evil controls the whole world, mas ele está dizendo the evil one controls the whole world. Isso significa que está se referindo a um ser e não ao mal como uma força.
É importante dizer isso porque foi feito um levantamento, um survey aqui nos Estados Unidos, uma pesquisa, e foi descoberto que 40% dos cristãos dos Estados Unidos não acreditam que o diabo exista. Eles acreditam que o diabo é apenas um símbolo do mal. Mas se esse fosse o caso, volto a dizer, João não se referia a ele como the evil one. Ele se referia simplesmente a the evil. Ele se referiria simplesmente ao mal. Portanto, esse é um dos grandes enganos que muitas pessoas estão cometendo. Elas até acreditam em Deus, mas não acreditam na existência do diabo e vivem de acordo com essa a rejeição a esta ideia de que ele possa ser um ser real. Mas a verdade que a Bíblia nos traz é que por trás de cada mal, por trás de cada vício, por trás de cada violência, de cada pecado, de cada desarmonia, de cada guerra, de cada conflito, de tudo que você possa imaginar de mal, existe uma mente que coordena tudo isto. É isto que a Bíblia descreve de Gênesis a Apocalipse. Por isso, Paulo, quando ele escreve, volte lá comigo para para Efésios 6:12. Efésios 6:12. Quando ele afirma e diz que a nossa luta, ou o nosso conflito, ou os nossos struggles, as nossas dificuldades, as nossas lutas de maneira geral, não são contra seres humanos, e sim contra principados e potestades. E ele vai adiante e descreve: a nossa luta é, na verdade, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E aqui nós vamos quebrar o verso para nós entendermos ponto a ponto. Paulo está dizendo, em primeiro lugar, não se equivoque, não se engane de que a tua luta é contra aquela pessoa que está te fazendo mal, que a tua luta é contra o governante, que a tua luta é contra aquele inimigo declarado. Ele diz, não se engane. A tua luta, na verdade, é contra quem o está instigando contra você. Porque há uma mente por trás de toda a maldade. Há uma mente por trás de toda a violência, há uma mente por trás de toda a traição, há uma mente por trás de toda a perversão, há uma mente por trás de toda a violência. Então ele está dizendo que a tua luta deve se concentrar não em combater pessoas, porque é desta maneira que Satanás prevalece. Ele usa alguém, e então nós equivocadamente começamos a lutar contra aquela pessoa, mas nós nunca vamos vencer, porque por mais que nós consigamos destruir aquela pessoa, nós não destruímos a fonte que a estava usando e que queria nos destruir. Então ele simplesmente vai usar outras pessoas, ele vai usar outras situações. Portanto, o nosso ataque tem que ser dirigido à fonte de todo o mal que vem contra nós, e não contra os instrumentos que são usados contra nós. Não me entenda mal, muitas pessoas interpretam esse verso errado e acham que com isso significa que a pessoa não tem culpa. Então significa que aquela pessoa que te traiu, aquela pessoa que te roubou, aquela pessoa que te agrediu, ela não tem culpa nenhuma, porque o diabo só estava usando ela. A Bíblia não descreve desta maneira. A Bíblia descreve que qualquer pessoa que tenha intelecto, que tenha uso da sua vontade, que tenha uso da razão, esta pessoa, ela é responsável pelos seus atos. Não interessa se ela foi instigada, não interessa se ela foi tentada, não interessa se ela foi induzida, ela é responsável pelos seus atos. Mas o que Paulo está dizendo é que é um ataque frustrado, você se concentrar em revidar
o mal que as pessoas lhe fazem ou que este mundo lhe faz, porque na verdade eles apenas foram instrumentos de uma mente que realmente quer o teu mal, quer a tua destruição. Portanto, se você quer fazer cessar o mal, você precisa começar a se posicionar contra a fonte do mal, que é o próprio maligno. Portanto, Paulo diz: não se engane, a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra principados e potestades. E aqui ele nos dá algumas chaves muito importantes, porque principados se referem a territórios, a áreas, se refere a geografia ou a áreas de atuação, como por exemplo, casamento, relacionamentos, questões de honestidade, questões de profissionais, questões das mais diversas áreas, área sexual, por exemplo. Isso são principados, e Paulo está dizendo que o mundo espiritual ele é bem organizado ao ponto dele ter áreas específicas de atuação. De fato, no Brasil, na experiência de luta espiritual que os evangélicos já tiveram no Brasil, uma vez que no Brasil existe uma força muito grande de algumas seitas afro-brasileiras que não existe aqui nos Estados Unidos, como o candomblé, por exemplo, já se descobriu que existem espíritos específicos que agem em áreas específicas. Então, por exemplo, no Brasil descobriu-se que há um espírito que atende pelo nome de tranca-rua. Como é que vai traduzir isso? Roadblock? Mais ou menos isso. E esse espírito, ele tem a função, esse demônio tem a função de atrapalhar a sua vida. Seja na profissão, seja na sua carreira, seja nos teus estudos. E já muitas experiências, já participei de muitas experiências, onde no momento em que você está orando pelas pessoas, e a pessoa ali ora e diz: espírito de tranca-rua, sai em nome de Jesus, e ali realmente se manifesta um demônio que atende por aquele nome. Há um outro espírito que age naquelas religiões brasileiras, uma chamada de pombagira. Como é que você vai falar isso? Turndove? Pombagira. A pombagira é um espírito de sensualidade. É o espírito que age na prostituição. É o espírito que destrói casamentos. É o espírito que age na mente das pessoas para perverter a sensualidade. Isso são principados, territórios, aonde demônios específicos agem em determinadas áreas. Nós vemos isso biblicamente. Nós normalmente não devemos ficar usando a experiência para se tornar uma base para a nossa fé. Nós devemos usar a Bíblia. Eu citei aqui a experiência do Brasil, mas essa experiência tem um fundamento bíblico, porque, por exemplo, nós vemos a história de um moço que ele era surdo e mudo, mas na hora que Jesus vai orar por ele para curá-lo, Jesus não repreende uma enfermidade, ele repreende um demônio. Ele diz: demônio surdo e mudo, saia deste moço. Então isso significa que há um demônio que se especializou nesta área, em fazer com que uma pessoa desenvolva deficiência auditiva na fala, de maneira que os médicos podem tentar o que for, pode-se usar o remédio que for, a terapia que for. Se o problema não é físico, o problema é espiritual, você não vai conseguir resolver aquele problema, porque isso é um principado, é um território, uma área de atuação demoníaca. Paulo diz: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados. E também as potestades. Potestades agora já são as próprias forças ou os agentes, os demônios que agem no mundo espiritual.
Neste verso, Paulo está dizendo, veja lá, confira comigo, Efésios 6,12. Paulo está dizendo que estes seres, munidos do controle que eles têm dos principados, eles são chamados de dominadores deste mundo tenebroso. Mundo tenebroso é uma palavra em português que significa aquilo que está envolto em trevas. Por isso, há uma tradução em inglês, a King James A, não sei o que significa o A. Diz assim, que a nossa luta são contra os dominadores deste sistema mundial em trevas. É o que a Bíblia chama de mundo. É o sistema dominado, um sistema de pensamentos, de ideias que a Bíblia chama de mundo. A Bíblia é muito específica com cada palavra que ela usa. Especialmente no Novo Testamento, onde os escritores usaram o grego para escrever o Novo Testamento. O grego possui palavras específicas para cada coisa. Por exemplo, no português nós temos a palavra amor, e amor serve para um monte de coisa, desde dizer que você ama o cachorro, a dizer que você ama a pessoa, ou que você ama um sanduíche. Em grego existe uma palavra amor para cada situação específica. E a palavra mundo aparece com três situações, com três palavras diferentes no Novo Testamento. A primeira palavra mundo que ela se refere, que aparece na Bíblia, se refere à Terra, ao planeta Terra, o nosso mundo, aonde os seres humanos habitam. A segunda palavra é a palavra mundo, no que se refere aos seres humanos. É nisso que está dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para salvá-los. Deus amou as pessoas, não o planeta Terra. Ele amou o mundo no sentido da coletividade dos seres humanos. Mas há uma terceira palavra, e esta terceira palavra que fala sobre o mundo, que ela é usada por João quando ele diz: não amem o mundo e nem o que no mundo existe, porque se alguém amar o mundo, o amor de Deus não estará com ele. Ora, tem alguma coisa estranha? Se a Bíblia diz que Deus amou o mundo, por que a Bíblia está dizendo que eu não devo amar o mundo? Porque se eu amar o mundo, o amor de Deus não vai estar comigo. Porque a palavra que está sendo usada aqui é outra. A palavra que está sendo usada aqui é exatamente a palavra que Paulo descreveu aqui como o sistema mundial que está em trevas. O domínio das ideias, é o domínio dos valores morais, é o domínio onde impera a moda, é onde existem as artes, é o domínio onde existe o raciocínio. É neste domínio que a Bíblia chama de mundo, e é este mundo que a Bíblia diz que está sepultado no diabo, que o diabo tem controle total sobre o mundo. Ele tem controle total sobre este ambiente das ideias humanas, dos valores humanos, da moral humana. É nisto que o diabo tem o controle total. Ele tem o controle, portanto, do que vai na cabeça das pessoas, na mente das pessoas. Ele diz que isso está envolvido totalmente em trevas. Trevas significa tudo aquilo que é o contrário de Deus. Deus e tudo que é referente a Deus aparece na Bíblia como simbolizado pela luz. Portanto, as trevas é tudo aquilo que é o oposto de Deus, ou tudo aquilo que se opõe a Deus. Então, o que Paulo está dizendo é que existem seres espirituais que dominam o mundo, dominam esse sistema de pensamento da humanidade, e ele diz que a nossa luta deve ser contra este sistema.
Ele diz ainda, ele define um pouco mais, ele coloca uma vírgula e diz: a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os dominadores desse sistema mundial em trevas e contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Então ele diz que existem forças e elas são espirituais, isso é muito importante entender, que agem pelo mal, para propagar o mal, porém elas agem nas regiões celestiais. Isto é um termo que hoje nós usaríamos no mundo espiritual. Regiões celestiais, que ele está dizendo, não é o céu aonde Deus mora. Ele está se referindo aos ares, às regiões que estão não necessariamente na matéria, mas que está além da matéria. A palavra que Paulo está usando aqui é a palavra grega pneuma, que significa literalmente ar. É da onde vem a palavra pneu, pneumático, porque é a palavra grega que dá a ideia daquilo que não pode ser visto, daquilo que não pode ser tocado, mas que os seus efeitos podem ser sentidos. O ar é assim, você não pode ver o ar, mas você vê os efeitos do ar. Você não pode ver o vento, mas você pode ver a folha se movendo por causa do vento. É exatamente esta ideia que Paulo está trazendo, que a Bíblia traz para nós e diz: o grande engano da humanidade é ficar achando que a vida se resume àquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser tocado. Então você vive para guardar dinheiro, você vive para alcançar êxito numa carreira, você vive para tentar ser feliz e aproveitar este mundo, porém nós estamos esquecendo de algo essencial, de que a vida é mais do que os olhos podem ver. Ele diz: existe o pneuma, existe esse realm, existe essa dimensão que é tão real quanto a física, porém nós não vemos, nós não ouvimos, mas nós sentimos os seus efeitos. Paulo está dizendo: as forças espirituais do mal, eles agem exatamente nesta dimensão. E ao agir nesta dimensão, significa que você não tem como combater do ponto de vista material. É como eu disse, se uma pessoa está possuída por um espírito surdo e mudo, não adianta você combater com remédio físico, com terapia física, com tratamento de qualquer ordem que seja. Porque se você está com um espírito causando aquele mal, somente espiritualmente pode ser resolvido aquela situação. Portanto, Paulo está dizendo de que o nosso mundo está dominado pelas forças espirituais do mal que operam nesta região espiritual. Esse sistema mundial que está em trevas, que a Bíblia chama de mundo. Estas forças bem organizadas a ponto de terem regiões ou áreas de atuação, eles têm hierarquias e eles possuem um chefe. E este chefe é denunciado nas Escrituras desde os primeiros capítulos da Bíblia até os últimos capítulos. Em João 14:30, vá lá comigo, João 14, verso 30. Jesus disse assim aos apóstolos: eu não vou agora continuar a falar muito mais com vocês, porque o príncipe deste mundo está chegando. Jesus está se referindo aqui ao diabo, mas surpreende que ele chama o diabo de príncipe. Por que ele usa esta palavra? Porque príncipe significa alguém que tem domínio. Príncipe significa alguém que tem autoridade. É o regente. O príncipe seria um ruler. É alguém que pode ditar aquilo que deve ser feito, aquilo que pode ser feito.
E Jesus, ao usar a palavra príncipe para se referir ao diabo, ele está confirmando este ensinamento das Escrituras, de que o mundo está sob controle do diabo, portanto, ele é o ruler, ele é quem controla a mente das pessoas, a mente da sociedade, é ele quem controla a moda, a arte, as religiões, é ele quem controla as ideologias, as filosofias, os comportamentos, é ele que controla esta dimensão dos seres humanos. Jesus disse: o príncipe deste mundo está chegando. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, Paulo se refere ao diabo, chamando ele de o Deus deste mundo. O Deus deste mundo. Normalmente, Deus, nesse caso, vai estar escrito com a letra minúscula, com D minúsculo, porque não se refere a Deus, o Todo-Poderoso, mas a alguém que está apenas sendo chamado de o Deus deste mundo. E mundo, de novo, não se referindo ao planeta Terra, porque esta terra pertence a Deus. A Bíblia diz: do Senhor é a terra e todos os que nele habitam. Portanto, o diabo não é dono do planeta Terra, mas ele é o controlador, ele é o Deus desta área de atuação, que é a área da mentalidade, que é o domínio da mente, o domínio dos valores. E por isso Paulo o chama de o Deus deste mundo. Em algumas Bíblias diz o Deus deste século, mas não se refere a século como um conjunto de 100 anos. Significa século no sentido de era, de um tempo indeterminado, ou de um sistema. E Paulo está dizendo ali em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste mundo, ou seja, o controlador do sistema que controla as pessoas nesta terra, cegou o entendimento dos descrentes. Ele deixou cego o entendimento das pessoas, para que elas não consigam perceber como elas realmente estão. Por isso, apesar de estarmos mergulhados, o mundo está mergulhado no domínio de Satanás, as pessoas não conseguem ver isso com clareza. Elas conseguem ver o mal no vizinho, elas conseguem ver o mal em uma determinada região, em uma determinada guerra, no estuprador que matou ali uma criança, e nós dizemos: isso é puro mal, o mal existe. Mas como esse próprio diabo conseguiu manipular a mente, cegar a mente das pessoas para que elas não vejam, não entendam claramente, as pessoas não conseguem ter discernimento do mundo espiritual à sua volta. Quando falamos que Jesus chama o diabo de príncipe, e o apóstolo Paulo chama ele de Deus deste mundo, nós vemos esta ideia de que príncipe e Deus falam sobre direitos, sobre autoridades. O filme ou o livro Nárnia, Crônicas de Nárnia, é um livro que foi escrito por um homem que antes era ateu, que se converteu a Jesus, mas era especialista em literatura, principalmente mitologia, C.S. Lewis. E ele escreveu Nárnia convertido agora a Jesus, e usando todo esse conhecimento de mitologia, ele contou, na verdade, a história da Bíblia através daqueles seres estranhos que aparecem naquele filme. Naquele filme aparecem 3 crianças que, de repente, elas descobrem que existe um mundo diferente do que elas estão acostumadas. Quando elas entram dentro de um guarda-roupa, elas de repente descobrem que aquele guarda-roupa não tem fim e continuam andando, e de repente as roupas terminam e agora já estão em meio a galhos de árvores, e quando eles vêm, eles estão num lugar totalmente diferente.
É justamente a ideia das duas dimensões de vida que existem e que nós precisamos descobrir. A grande maioria das pessoas estão do lado de cá do guarda-roupa. Eles acreditam que a vida é só aquilo que está ali naquele tempo. Mas existe uma outra dimensão de vida, que é o mundo espiritual. Quando eles entram neste mundo espiritual, os seres que habitam aquele lugar são totalmente estranhos. Ali você tem centauros, aqueles seres que são metade cavalo, metade homem. Você tem minotauros, seres que são homens misturados com touros. Você tem ali faunos, que são aqueles homens que parecem bodes. Você tem seres dos mais estranhos possíveis. Mas quando eles entram neste mundo, nesta dimensão, aquelas 3 crianças, elas passam a ser chamadas pelo título de... Alguém se lembra? Filhos de Adão. Filhos de Adão. Porque eles pertencem à raça humana. Eles são distinguidos de todos aqueles outros seres. E por serem filhos de Adão, eles precisam entrar em contato com Aslan, que é o grande líder desta dimensão espiritual. E ao encontrarem Aslan, eles vão descobrir que eles são herdeiros de um trono. Eles têm o direito de governar juntamente com Aslan, o leão. Eles têm o direito de governar nessa nova dimensão espiritual. Mas então uma dessas crianças, o Edmund, ele acaba se aliando à rainha do gelo, à rainha do mal, que representa o diabo nesta história contada por C.S. Lewis. E ele come de doces que a rainha do gelo lhe entrega para que ele traia os seus irmãos, para que ele traia a dimensão do mundo espiritual do bem. E quando isto acontece, então a rainha do gelo agora ela vai comparecer diante de Aslan, porque ela agora diz: Edmund pertence a mim. Por quê? Porque ele comeu daquilo que me pertencia. Ele seguiu, ele supriu os meus desejos e, portanto, isso agora faz com que ele seja meu. É exatamente esta ideia de por que Jesus está chamando o diabo de príncipe deste mundo e Paulo está chamando de Deus deste mundo. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e o pecado nada mais é do que um produto do diabo, é um doce de Satanás. E a Bíblia diz que toda a humanidade pecou, e exatamente porque toda a humanidade pecou, a autoridade do mundo que pertencia antes aos filhos de Adão, pertencia à raça humana, passou para a dimensão espiritual da maldade, para as mãos do próprio diabo. Assim, o diabo ele é o legítimo líder nesta era deste mundo que obedece e que segue a ele mesmo sem ter consciência disto. Por isso, quando Jesus fala que ele é um príncipe, Paulo chama ele de Deus deste mundo, o que ele está se referindo é que ele possui autoridade sobre estas pessoas. Portanto, a humanidade nada mais é do que escravos de um diabo que domina este mundo em trevas. Mas no versículo 30, no versículo 14, Jesus disse, o príncipe deste mundo está chegando, mas no versículo 30, na parte B, Jesus diz, mas ele não tem direito e nada sobre mim. Jesus falando. Então ele está dizendo, o diabo não tem direito sobre mim. Mas com esta afirmação, Jesus está, na verdade, se excluindo. Ele está dizendo, este príncipe deste mundo é príncipe sim, mas não sobre mim. A razão de que ele não é príncipe sobre mim é porque ele não tem direito sobre mim. Eu não pertenço ao seu domínio, porque o seu domínio foi conquistado pelo fato de que cada ser humano pecou contra Deus, ou seja, mordeu do fruto que foi produzido por Satanás, e portanto cada pessoa se tornou presa por Satanás, escravos de Satanás,
ainda que não tenham consciência disso, não saibam disso, mas as suas vidas são vidas dominadas, seus pensamentos, suas vontades, seus valores. Portanto, Jesus está dizendo que o diabo não tem domínio sobre Jesus, mas significa que ele tem sobre os demais seres humanos. Mas em Efésios 2:2, confira comigo, Efésios 2:2, Paulo diz que antes de nos convertermos a Jesus, ele diz, nós andávamos no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Perceba, ele está dizendo, o príncipe do poder do ar, ou seja, o príncipe do poder espiritual, ele está atuando nas vidas daqueles que desobedecem. Desobedecem o quê? Desobedecem a Deus. O pecado é a desobediência a Deus. Portanto, todos os pecadores estão sob o controle de Satanás. Ele diz, porém, ao se referir aos cristãos, ele diz, nós andávamos assim. Nós também andávamos conforme o curso do sistema mundial. Pensávamos como eles pensavam. Os valores que o mundo tinha eram os valores que nós tínhamos. Nós estávamos completamente dominados e cegos por aquele espírito que atuava nas nossas vidas. Em Lucas 13:16, nós vemos outro exemplo de como realmente esse espírito demoníaco realmente domina as pessoas. Quando nós vemos uma mulher que havia 18 anos, estava com um problema na coluna, e ela andava o tempo todo torta. E outra vez, trata-se de uma deficiência física, mas cuja raiz é espiritual. Porque na hora que Jesus foi curar esta mulher, alguns líderes religiosos começaram a discutir com Jesus, você não pode curar essa mulher porque hoje é sábado, e o sábado é sagrado para os judeus, nós não podemos trabalhar, então você não pode fazer nenhum milagre no sábado. E a resposta de Jesus a eles foi a seguinte, ora, esta filha de Abraão, a quem Satanás manteve presa por 18 longos anos, não deveria ser libertada daquilo que aprendia? Ou seja, Jesus está dizendo que aquela mulher, ela havia sido escravizada por Satanás com uma enfermidade por 18 anos. E ele disse, eu preciso libertar esta mulher daquilo que a escraviza. E o que a escravizava naquele momento era aquela deformidade física. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo diz que o Deus deste presente sistema ou deste mundo cegou o entendimento dos crentes para que eles não vejam. Perceba, cegou o entendimento, a mente, não os olhos, a mente das pessoas, para que eles não vejam. Ou seja, a especialidade de Satanás é a distração, o impedimento, a mentira. Não vejam o quê? Paulo continua. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a própria imagem de Deus. Observem que o diabo não tem problema necessariamente com religião. O que ele tem problema é com a luz do evangelho da glória de Cristo. Ele não tem problema se ele quiser usar religião para enganar, ele vai usar religião. O diabo ele lida com extremos. Ele pode lidar com o ateísmo, incentivando alguém para que não creia em Deus e não creia em religião nenhuma, e dessa maneira essa pessoa está nas mãos dele. Ou ele pode ir para o outro extremo e fazer com que aquela pessoa seja extremamente religiosa, desde que a sua religião seja uma religião falsa.
Ele não se preocupa que alguém seja chamado de evangélico, desde que não seja o evangelho da glória de Cristo. Um evangelho que coloca Cristo como o ser mais importante, o ser principal da vida daquela pessoa. A pessoa pode ser religiosa e ir aos cultos todo domingo, e o diabo vai estar tranquilo com isso, porque ele não tem problema com isso. O problema dele é com a glória do evangelho da glória de Cristo, que revele quem realmente Jesus Cristo é. Ele pode levar uma pessoa a se chamar de cristã, desde que esse cristianismo tenha Jesus lá num cantinho, mas também tenha Maria, também tenha José, também tenha anjos, também tenha qualquer outra cadeia de seres que eu também posso orar, posso ser devoto, posso obedecer. O diabo não tem nenhum problema quanto a isso. Pelo contrário, ele incentiva. Isso mesmo, busque, não falte o culto, não falte a missa, porque o problema do diabo é com a verdade, não com a religião. Na verdade, a esmagadora maioria das religiões, elas são nada mais do que um enorme sistema que funcionam como um instrumento a favor do diabo. Porque o diabo sabe que só a verdade liberta, ele sabe que só a verdade pode salvar. Então ele não se importa em misturar, ele não se importa de usar a figura de Jesus, desde que não se mencione a glória de Jesus. Quer ver um exemplo? Quando você olha para o Islã, Jesus é uma pessoa tão importante no mundo e no cenário religioso, que as grandes religiões não conseguem, elas discordam de Jesus, elas não seguem Jesus, mas elas não conseguem se livrar de Jesus. Então, por exemplo, o Islã veio lá da cabeça de Maomé, de Mohammed, que chegou e disse: olha, esqueça o judaísmo, esqueça o cristianismo, o certo mesmo é o Islã, mas ele não conseguiu deixar Jesus fora da sua religião. Ele teve que incluir Jesus no Alcorão, Jesus está lá no Alcorão. Ele teve que chamar Jesus de um grande profeta e colocou Jesus lá no meio do Islã. E o diabo está tranquilo com isso, desde que Jesus não seja o Salvador, desde que a glória de Jesus não apareça, não tem problema. Ele coloca Jesus lá dentro do Islã. Ele conseguiu colocar Jesus dentro do Espiritismo. No Espiritismo, Jesus é o espírito de luz mais evoluído, mas ele não é o Salvador, ele não é o Filho de Deus, ele não é Deus tornado em carne, ou seja, a sua glória não é mostrada. Coloca-se a figura de Jesus, mas diminui-se o seu poder. Por isso, no Espiritismo, o espírita confunde-se e pensa que ele é cristão, porque ele vai lá no centro espírita, está lá um quadro com a figura de Jesus, está lá a oração do Pai Nosso. Entretanto, eles não buscam o que Jesus ensinou, mas se confundem pensando que são cristãos, porque o diabo é perito em camuflar as coisas, ele é perito em enganar. Então ele coloca Jesus como um dos maiores profetas do Islã, como o espírito mais evoluído do espiritismo. Nas seitas afro-brasileiras, ele aparece no candomblé como um dos orixás. Nas testemunhas de Jeová, Jesus aparece como sócio de Deus ou como a encarnação do anjo Miguel. No New Age Movement, Jesus aparece como um dos avatares, não o principal, porque o principal vai ser o anticristo, e eles estão esperando o grande avatar de síntese, que é o anticristo, mas eles colocam Jesus no meio, porque o diabo não tem problema nenhum com o evangelho. O que ele tem problema é com o evangelho da glória de Cristo, daquele evangelho que diz: só Jesus salva, só Jesus tem poder para perdoar os pecados, só Jesus é o caminho da salvação, só Jesus é a porta, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você precisa servi-lo e adorá-lo a Ele exclusivamente. É com esse evangelho que o diabo tem problema.
É preciso entender que à luz da Bíblia, portanto, o diabo é alguém, ele não é algo. Ele não é uma força, ele não é o mal. Ele é alguém. Ele é somebody, not something. It is a who, not a what. É uma persona. Com isso significa que ele possui intelecto, ele pensa e é extremamente inteligente. Possui emoções, porém só as malignas. Não existe um único traço de emoção, de amor, compaixão, misericórdia em Satanás. Por isso ele é o representante das trevas mais profundas, porque não sobrou nele nenhum traço da natureza de Deus. Então ele só ficou com as emoções distorcidas pelo mal. O ódio, a inveja, a mentira. Ele só ficou com os traços daquilo que é ruim. Ele possui vontade, will, ou seja, ele pode decidir, e isso o torna moralmente responsável. A Bíblia o descreve como um ser criado, ou seja, ele não existe pelo seu próprio poder, diferente do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que existem por si sós. Eles existem por si mesmos. Quem criou Deus? Ninguém criou Deus, mané. Deus é Deus, justamente porque ninguém o criou. Agora, Satanás não é Deus. Ele é chamado de Deus deste mundo, porque assim como um homem bate no peito e diz, como um rockstar, ou como um bilionário, bate no peito e diz, eu sou rico, eu domino, eu tenho controle sobre tudo, eu sou um Deus. O apóstolo chama, ele é o Deus desse mundo, mas é um D com D minúsculo, porque é um Deus que não pode garantir sua própria existência, é um Deus que vai ter que prestar contas ao grande, único, verdadeiro Deus. Satanás, portanto, é um ser criado, ele faz parte da criação, e na sua natureza ele é espiritual. Por isso ele é invisível aos nossos olhos, mas a sua realidade é plenamente perceptível. É interessante que as desculpas que as pessoas usam, eu não posso crer em Deus, porque se Deus existe, porque existe tanto mal? Mas o mal jamais pode ser usado como desculpa para não crer em Deus. Na verdade, o mal é a prova principal da existência do diabo. E é exatamente por isso que muitos apontam para o holocausto nazista e dizem, aonde estava Deus quando deixou que aqueles nazistas destruíssem aqueles judeus? E eu assisti no YouTube um discurso, um debate, aliás, de Sam, não lembro o sobrenome dele, é um ex-teólogo que agora é totalmente ateu, escreve livros contra a Bíblia, contra o Evangelho, e ele nesse debate, o argumento que ele está usando justamente contra Michael Brown, que é um judeu convertido a Jesus, ele usa o argumento, se Deus existe, como ele permitiu que existissem o sofrimento do povo judeu lá naqueles campos de concentração nazista. E o Michael Brown, como judeu, disse, você provavelmente não conhece a nossa história, você não sabe quantos judeus se converteram, eram ateus e se converteram exatamente porque nos campos de concentração eles viram tanto mal que eles disseram, essa história de mundo espiritual deve ser verdade, o diabo deve existir, e se o diabo existe, então o Deus dos meus pais também deve existir, deve ser maior do que eles. Milhares de judeus se converteram nos campos de concentração, justamente ao ver que o mal é uma prova definitiva de que existe uma mente por trás de toda a maldade. Satanás, ele aparece com alguns títulos na Bíblia. Ele aparece com o nome de Satanás, que na verdade não é um nome próprio, é um título que significa como ele age, porque Satanás é uma palavra que significa opositor, é aquele que é against,
é aquele que makes opposition. E ele faz oposição a Deus e ao povo de Deus. Por isso ele se chama Satanás. Ele é aquele que está sempre tentando bloquear e impedir a tua bênção, bloquear e impedir que você conheça Deus. Ele também é chamado de diabo, que significa acusador, mas acusador mais no sentido de acusar falsamente, ou seja, o caluniador. É por isso que quando o apóstolo João vai falar lá na frente sobre o pecado da fofoca, sobre o pecado da calúnia, ele chama os caluniadores de diabolos, ou seja, são pequenos diabos, porque possuem a mesma natureza de caluniadores que se encontra em Satanás. O diabo também aparece pela primeira vez nas Escrituras como uma serpente. Ele também é chamado de o maligno. Ele também aparece como o grande dragão. Ele também aparece como o acusador dos nossos irmãos, que de dia e de noite nos acusa para tentar revelar os nossos erros e pecados. Ele também é chamado no Novo Testamento de Beelzebul, que significa o chefe dos demônios. E ele também é chamado de Belial, que significa literalmente o imprestável, aquele que não serve para nada em termos no nosso relacionamento com Deus. Ele é Belial, o imprestável, o lixo do universo. A existência dele foi ensinada em 7 livros do Velho Testamento, e em todos os 9 escritores do Novo Testamento mencionam Satanás e a sua existência. Foi ensinado por Jesus, que aliás começou o seu ministério tendo como primeira função debater com o diabo nas tentações do deserto. E ali ele conversou com o diabo, repreendeu o diabo e triunfou sobre o diabo naquela tentação dos 40 dias no deserto. E Jesus nos ensinou sobre a existência dele. Em Mateus 13:39, por exemplo, na parábola do joio e do trigo, ele diz que o inimigo que semeia o joio é o diabo. E a colheita que aparece naquela, the harvest, que aparece ali nesta parábola, ele diz, é o fim desta era, ou o fim deste mundo. Isso significa que este mundo, da qual o diabo tem domínio, tem um fim decretado. Portanto, o domínio de Satanás tem um fim decretado. Jesus está dizendo, ele não vai ser Deus para sempre, ele não vai ser príncipe para sempre, porque esta era, este mundo, esse sistema, este mundo tenebroso, aonde ele opera, tem um fim, não vai durar para sempre. Em Apocalipse 12:12, João tem uma visão, aonde ele vê o diabo sendo lançado do céu para a terra. E ali diz a palavra do Senhor, ai da terra e do mar, porque desceu até vocês, foi precipitado até vocês, o diabo, e ele veio cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Porque o diabo foi lançado ao mundo, e Jesus confirmou isso em Lucas 10:18, quando ele diz, eu vi Satanás caindo do céu. E isso então nos leva à origem do diabo. Em Gênesis 1:1, ele aparece exatamente aonde Deus diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, no ato da criação é o momento em que Lúcifer está sendo criado. Alguns dizem, mas então Deus é responsável por todo o mal porque ele criou o diabo. Não, ele não criou o diabo, ele criou Lúcifer. Ele criou um anjo perfeito. E ele criou em Gênesis 1:1, onde todos os anjos, onde tudo que existe foi criado. Portanto, o diabo, ele é um ser espiritual, classificado como anjo por natureza, e a Bíblia nos fala sobre a sua origem. Em Isaías 14:12-15, Isaías 14:12-15, 14:12-15. O profeta lança estas palavras
muito estranhas, quando ele diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como fostes atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, e aqui foi o pecado original: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos anjos de Deus, quero ser maior do que todos eles, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Seol você será levado, e irá ao fundo do abismo. Ou seja, Isaías tem essa revelação de como foi a origem do diabo. Ele era um anjo chamado de estrela da manhã. Aliás, essa palavra estrela da manhã, ela tem mais o sentido daquele que possui a luz, e por isso na Bíblia em latim aparece a palavra Lúcifer neste versículo, porque é isso que significa, o portador da luz. Ele diz: você era o portador da luz. Você era um dos maiores anjos que Deus havia criado. Entretanto, num determinado momento, Lúcifer disse: não é suficiente para mim, eu quero alcançar algo mais, eu quero ser maior do que todos os anjos, eu quero subir lá no céu, onde Deus está, na sala do trono, me assentar no próprio trono de Deus, e quero ser igual a Deus. Esta foi a grande frustração de Lúcifer, que não satisfeito com tudo que Deus havia dado a ele, ele quis o próprio lugar de Deus. E por isso essa frustração que ele carregou consigo até o dia de hoje. Ele luta para tentar ser Deus. E parece que por zombaria o apóstolo Paulo chama, esse deusinho desse século, esse Deus com D minúsculo, é o máximo que ele vai alcançar. É por isso que a primeira tentação neste mundo, ele tentou exatamente dizendo para Eva: se você comer desse fruto, você terá sua mente aberta e você será igual a Deus. Porque essa foi a tentativa dele que não deu certo. E por causa disso, ele, ao invés de se tornar maior, ele acabou perdendo tudo que ele possuía. Deus o expulsou dos céus, Deus retirou dele toda a natureza da glória de Deus que existia em Lúcifer, e ele então se torna um ser absolutamente vazio de tudo que existe de Deus na vida dele. Por isso ele se torna a antítese da pessoa de Deus, ele se torna o oposto da luz, ele se torna a própria escuridão. E Deus disse: você vai ser lançado no abismo, lá será o teu fim. Por isso eu disse no começo que o diabo não quer ir para o inferno, porque o inferno, diz a Bíblia, foi preparado por Deus para condenar o diabo à penitência eterna. Portanto, o diabo não quer ir para o inferno, porque o inferno é o grande abismo aonde a Bíblia profetizou que ele seria lançado. Numa outra revelação que um outro profeta teve, Ezequiel, no capítulo 28, nós vemos um outro relance de como Lúcifer se transformou em o diabo. Ezequiel 28, 12 a 15. Diz assim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga: assim diz o soberano Senhor, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Deixa eu abrir um parênteses. Por que rei de Tiro? Porque o capítulo começa com o profeta trazendo uma profecia para o rei da cidade de Tiro, uma cidade sírio-fenícia. E diz ali no começo do capítulo que esse rei se orgulhava e dizia: sou um Deus, sento-me no meu trono de um Deus no coração dos mares, mas você é só um homem e não um Deus, embora você se considere tão sábio quanto Deus. Então ele começa a pronunciar agora maldição sobre esse rei, e de repente, no meio da maldição, ele começa a usar um linguajar que já não se enquadra mais com esse homem.
Porque ele começa a falar, você era o modelo da perfeição, você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas te enfeitavam, tudo foi preparado no dia em que você foi criado, você foi ungido como um querubim guardião. Querubim é uma classe de anjos. Como assim que um rei, um homem, foi ungido querubim? O que o profeta está fazendo é o seguinte: quando ele vê um homem de carne e osso batendo no peito e dizendo, eu sou Deus, o profeta começa a profetizar contra ele, e o Espírito Santo começa a dizer, olha, já vi essa história antes, já vi essa história lá atrás, quando um anjo achou que era igual a Deus, quando um anjo quis ser igual a Deus. Portanto, agora aqui na maldição que ele lança sobre o rei de Tiro, na verdade ele está contando a destruição de Lúcifer, quando está dizendo que ele que foi ungido como querubim, diz ali, ele então caminhava entre as pedras fulgurantes, era inculpável nos seus caminhos desde o dia em que foi criado até o dia em que se achou maldade no seu coração. Naquele momento, então, Lúcifer se rebelou contra Deus. As Escrituras nos dizem que ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos, uma vez que a Bíblia descreve que os anjos são miríades de miríades, ou seja, numa linguagem mais moderna seria dizer que os anjos são trilhões de trilhões, ou seja, um número incontável. Então uma terça parte disso significa um número enorme de anjos, milhões, bilhões de anjos, que se tornaram em demônios, e que o líder da rebelião se tornou o seu chefe. Então agora Satanás se torna o chefe dos anjos caídos, o chefe dos demônios, e ele começa agora a operar no mundo espiritual. Isto aconteceu antes da criação do mundo, quando ele vê Deus criar a terra e criar Adão e Eva, e ele vê que Deus os criou à imagem e semelhança de Deus, ele falou, era justo o que eu queria. Quando ele vê Deus criar o homem para que o homem se sentasse no trono de Deus, ele diz, é tudo o que eu desejei, só que eu não deixei que Deus me desse isso, eu quis conquistar por mim mesmo. Então ele diz, eu vou destruir essa raça, eu vou destruir essa nova espécie. Ele vai ali no Éden, ele vai tentar, e desde então o seu método de operação sempre principalmente pelo modo stealth, ou seja, invisível, camuflado. A maior perícia do diabo é agir por meio da incredulidade, da falsidade, da mentira, da enganação, da manipulação da realidade. Ele sempre age por meio de disfarces. No Éden ele é a serpente. Em 2 Coríntios 11, 13 e 14, Paulo diz que o próprio Satanás se disfarça até de anjo de luz. Ele diz, não se admirem de que existam pastores que sejam falsos pastores, não se admirem de que existam falsos profetas e falsos apóstolos, pois o próprio chefe deles se disfarça em anjo de luz. Aquele próprio que infiltra nas igrejas falsos cristãos, falsos líderes, ele próprio se manifesta muitas vezes como um anjo de luz, como uma pessoa maravilhosa. Portanto, nada a ver com aquela mitologia daquele ser assustador. E ele guerreia pela nossa mente. Portanto, é na sabedoria humana em que ele impera, por meio das filosofias, das ideologias, que se tornam em verdadeira loucura. A ideologia do comunismo, que até hoje luta-se para implantar nos Estados Unidos, para implantar no Brasil, para implantar no mundo inteiro. Esta ideologia foi responsável pela morte de 50 milhões de pessoas. O feminismo, essa ideologia que surgiu aí, né, nessas últimas décadas, ela é responsável pela matança de milhões de fetos humanos e pelo divórcio de milhares e milhares de casamentos. O diabo age pela falsa religião, ele age pela confusão, ele age pela anarquia, ele age pelo desvio e pelo aprisionamento.
Por isso a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece bom, e no fundo ele acaba descobrindo ao fim que são caminhos de morte. O diabo age por meio da opressão, trazendo depressão, oprimindo uma pessoa. Ele age por meio da possessão, quando ele entra dentro de um corpo humano, quando ele domina a mente de uma pessoa e ele controla definitivamente as vontades daquela pessoa, a voz, os movimentos, o pensamento daquela pessoa. Ele opera dessas maneiras onde ele sempre está camuflado, sempre escondido, sempre por meio de mentiras e sempre na nossa mente. Preciso entender, para nós terminarmos, como ser criado como criatura, ele não é Deus. Se ele não é Deus, ele não tem o atributo de onisciência, ou seja, saber tudo. Só Deus tem esse atributo. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo na tua vida. Deus sabe tudo o que você está pensando. Portanto, o diabo, como criatura, ele consegue influenciar pensamentos, ele consegue colocar pensamentos na nossa cabeça, mas ele não pode ler os nossos pensamentos, porque só Deus conhece os meus e os teus pensamentos. Mas finalmente, o mais importante de tudo, o diabo tem limites. Quando a Bíblia diz que ele é o Deus deste mundo, mas aí vem Jesus que diz: ele não tem direito nenhum sobre mim, porque ele só tem direito sobre os que pecam, e eu não pequei. E Jesus então diz: e para aqueles que pecaram, eu vou morrer sem ter pecado no lugar deles, e aquele que crer em mim então lança o seu pecado sobre mim, e é como se ele então estivesse morrendo, e a partir dali eu tiro o poder que o diabo tinha sobre aquela vida, e com isso nós somos libertos do poder de Satanás. É por isso que quando Jesus usou pela primeira vez a palavra igreja, que ele emprestou do linguajar grego, eclésia, ele diz: a minha igreja sou eu quem edifico, e as portas do inferno não vão ter poder sobre ela. O curioso é que a palavra eclésia, igreja, significa literalmente aqueles que foram tirados para fora. Nós antes estávamos no império de Satanás, aonde ele era rei, aonde ele era Deus, mas quando nós nos convertemos a Jesus, Jesus disse: ele não tem poder sobre mim, ele não tem domínio sobre mim, portanto eu posso entrar lá e tirar quem eu quiser. E a Bíblia diz que de fato foi isso que aconteceu, quando na cruz do Calvário, Jesus despojou o diabo de todos os poderes que ele tinha sobre os cristãos, sobre os filhos de Deus. E agora todo aquele que se volta para Jesus, aquele que garante aquilo que eu disse no começo da pregação, a certeza que você tem que ter primeiro, de que você pertence a Deus, e você só pertence a Deus entregando sua vida para Jesus. Quando você pertence a Jesus, você é transportado do império das trevas para o império do Filho da Luz, o império de Jesus. A partir dali, Satanás não tem mais poder sobre nós. A partir dali, ele não é mais rei sobre nós. A partir dali, ele não é mais senhor sobre nós. Por isso agora Jesus disse ao ressuscitar: agora você, João, agora você, Maria, agora você, César, agora você, Milton, você, Henrique, você, Perla, você, Tamise, vão em meu nome e expulsem demônios. Eu expulsar demônios? Sim, você, porque agora é você que tem domínio sobre eles. Porque se você está em Cristo, o diabo perdeu o poder. Ele não é o seu rei. Jesus é o nosso rei para todo sempre.